Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Ai dos que fazem da luz trevas e das trevas luz. Ai dos que fazem do doce amargo e do amargo doce. Queridos irmãos, estamos vivendo um período terrível da história do mundo. E o interessante é que sempre essa mesma história se repete. Temos muito mais a temer de dentro do nosso meio do que os de fora. Pessoas que desfazem da mensagem verdadeira e do mensageiro. Pessoas que desfazem da verdade e sentem tamanha inveja daqueles que Deus tem levantado para advertir o seu povo, a sua igreja, e começam a desclassificar a mensagem e o mensageiro, a falarem com sarcasmo, a falarem com ironia, a falarem com zombaria, crucificando a mensagem verdadeira e os seus mensageiros. Foi assim com os profetas, foi assim com Cristo, foi assim com os apóstolos e será assim comigo e com você. Eu quero ler com você aqui o texto de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. Porém, eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras e advertências, e ridicularizaram seus profetas, até que a ira de Yahvé, o Senhor, se inflamou contra o seu próprio povo, e já não houve remédio. Quem foi que ridicularizou a mensagem, os profetas e os mensageiros de Deus? Foi o seu próprio povo. O título diz a queda de Jerusalém. E hoje é do mesmo jeito. Quem é que zomba dos profetas? Quem é que zomba do povo, dos mensageiros de Deus, dos atalaias de Yahvé, ao ponto de levantar a ira de Deus? São os da própria casa de Israel, são os da própria igreja adventista do sétimo dia, que não querem ser advertidos, que diz que o povo não está em falta e que o verdadeiro o verdadeiro problema da igreja é aquele que está advertindo, que está levando a mensagem verdadeira, e que o povo não precisa ser advertido, que está tudo bem. Foi assim também na Conferência Geral de 1888 em Minneapolis. Eu vou ler para você aqui. Olha o que é que diz aqui. Ellen White escreveu aqui dia 12 de maio de 1889. Ela falando aqui, olha o que é que diz aqui. Agora, irmãos, quero dizer-lhes que quando o Espírito de Deus vem para o nosso meio, ele vai tocar as mentes que estão prontas para recebê-los. Mas se a mente das pessoas não estiver aberta para recebê-lo, elas prontamente julgarão o mensageiro e as palavras faladas. Aconteceu lá e acontece hoje também. Rejeitaram a justiça de Cristo, a justificação pela fé e a vitória completa sobre todo pecado e tentação. E hoje é do mesmo jeito, rejeitam-se. As pessoas que estão com a mente aberta recebem a mensagem e o mensageiro. As que estão, mas se a mente das pessoas não estiver aberta para receber a Cristo, elas prontamente julgarão o mensageiro e as palavras faladas. Em vez de virem a Deus e lhes pedirem um novo coração e uma nova mente, para que a influência transformadora da graça de Deus esteja sobre eles, começam a buscar falhas e encontrar defeitos. Isso não os toca e precisa se harmonizar com suas ideias, e ficam lá até que essas coisas sejam removidas e se colocam lá para julgar. Foi assim que aconteceu em Minneapolis. Continuando mais para baixo, aqui diz, no mesmo ano, no mesmo dia, 12 de maio de 1889, olha o que é que ela diz. Tudo isso era uma ofensa a Deus e não devia ter lugar nessa reunião de Minneapolis. Havia ali almas padecendo de fome que precisavam ser alimentadas. Eu lhes disse que o Espírito de Deus
me havia revelado ao ser conduzida aos aposentos dos que haviam vindo para a conferência. Olhe só, irmãos. Foi-me permitido ouvir as conversas, o sarcasmo, os maus sentimentos expressos, os falsos testemunhos, a forma leviana com que a mensagem enviada por Deus estava sendo tratada. Trataram a mensagem de Deus com leviandade. A mesma coisa acontece no nosso meio hoje. Os mensageiros que se levantam no meio do povo de Deus para divertir a igreja adventista do sétimo dia, de permitir anciã, de permitir pastoras que não têm respaldo bíblico nem do Espírito de profecia, de batizar casais em fornicação porque o marido não quer casar a mulher, então, não vamos batizar porque a salvação não depende. Isso não tem apoio bíblico. Ou a mulher ou o marido deixar a sua mulher por amor a Cristo e se batizar, ou orar para que o seu marido se converta, aceite o casamento e ele possa se batizar. Então, quando a gente fala sobre isso, os mensageiros são ridicularizados, tratam a mensagem com leviandade. Irmãos em Cristo, Deus permitiu Ellen White ouvir nos aposentos da conferência geral o que estava acontecendo. Foi-me permitido ouvir as conversas, o sarcasmo, os maus sentimentos expressos, o falso testemunho, a forma leviana com que a mensagem enviada por Deus estava sendo tratada, bem como o mensageiro que apresentava a mensagem. Foi-me dito que tudo isso era sabedoria que provém de baixo da terra, em evidente contraste com a sabedoria que vem do alto dos céus, conforme descrita por Deus por meio dos seus apóstolos. Tiago 3, versículo 13 a 18. Queridos irmãos, estamos vivendo a mesma coisa. A mensagem da justiça de Cristo, justificação pela fé e vitória completa sobre toda a tentação e pecado foi rejeitada e é rejeitada hoje. E queridos, a gente ouve pessoas que dizem: cuidado com a mensagem do não assista o Doutrinando 7. Não assista, você tem que dar ouvido à conferência geral, lá é a voz de Deus. Não, qualquer o que vier de membros é especulação. Eu estou com esse áudio aqui de um pastor dizendo isso. É a mesma fala católica. O que vier da Bíblia não vale, tem que ser a voz da igreja. Tem que ser a voz da igreja, dos padres, eles dizem. Não é? Porque quando um protestante, uma pessoa começa a ler a Bíblia, ela deixa de ser católica e virar protestante. Bem assim a igreja tem que ser a voz da conferência geral, do Espírito de profecia e da Bíblia, que fala a verdade, não é para tem que vir de lá. Estamos sendo tratados da mesma maneira que o povo de Deus tratava os profetas no passado. Porém, eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras e advertências, ridicularizaram seus profetas, até que a ira de Yahvé se inflamou contra o seu próprio povo e já não houve remédio. E para finalizar essa meditação, eu queria ler com você aqui Isaías. Olha o que aqui diz aqui, Isaías capítulo 28, versículo 22. A mensagem de Deus para você que gosta de ridicularizar a mensagem e os mensageiros é essa aqui. Isaías 28, versículo 22 diz assim a palavra do Senhor: agora, portanto, não continueis a zombar, para que os vossos grilhões não se façam ainda mais fortes, porque já do Eterno, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a face da terra. Não zombe dos mensageiros de Deus. Não zombe da mensagem de Deus. Não trate a mensagem de advertência de Deus com leviandade. Porque Deus já decretou a destruição desta terra. E se você se voltar contra a mensagem de Deus, contra os mensageiros de Deus, você será destruído justamente com essa terra. Queridos irmãos, é hora de acordarmos, de ir para a Bíblia, de ir para o Espírito de profecia, para não sermos pesados na balança e achados em falta e assim condenados para sempre.
Que Deus tenha misericórdia da igreja de Deus, que Deus tenha misericórdia do seu povo. Se Israel, menina dos olhos de Deus, foi rejeitado por se voltarem contra os seus profetas, contra o povo de Deus, contra o Filho de Deus, e Israel era galhos da árvore, e nós, adventistas do sétimo dia, somos enxertados. Se os galhos verdadeiros foram rejeitados por se opuserem às mensagens dos profetas e à advertência de Deus, imagine nós, adventistas do sétimo dia, que é enxertado. Queridos irmãos, não venha para cá me dizer que eu estou pregando contra a menina dos olhos de Deus. Israel era a menina dos olhos de Deus e deixou de ser por se rebelar contra a mensagem de Deus. Imagina a igreja adventista do sétimo dia, que é apenas enxertada. Ela pode deixar de ser a menina dos olhos de Deus. E como o Espírito de Profecia diz, a igreja está na condição laodiceana e a presença de Deus não está no meio dela. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude a continuar advertindo, porque muitas pessoas vão ser advertidas e vão abrir os olhos para a nossa realidade atual. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, da minha família, da sua família. E eu quero fazer uma oração com você neste momento. Vamos orar. Pai querido, a história se repete, Senhor. É lamentável ver pessoas que se levantam contra a mensagem e os mensageiros do Senhor. Pessoas que, em vez de abrir o coração para a advertência e se arrepender e se voltarem para o Senhor, elas sentem-se cheias de inveja e elas fazem de tudo para que o mensageiro seja silenciado e que a mensagem seja ridicularizada. Tende misericórdia da tua igreja e do teu povo, Senhor. Levante homens e mulheres que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato e que seja fiel ao Senhor, independente das consequências. Levante homens e mulheres, ó Deus, para advertir a tua igreja, para que haja reavivamento no meio do teu povo e para que a gente possa, ó Deus, fazer com que a igreja do Deus vivo, que é um povo e não uma instituição, possa triunfar agora diante do decreto dominical que está por vir. Seja conosco, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você e a sua família, vamos juntos tocando a trombeta. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.